Então, pessoal, todo mundo ligado? Vamos para a nossa aula de matemática. Nós vamos continuar trabalhando o material Aprender Sempre, volume 2. Vamos dar prosseguimento. Proporcionalidade, grandezas, diretamente e inversamente proporcional. Esse assunto é muito recorrente e o aluno deve ter um domínio sobre isso. Saber fazer uma boa interpretação, fazer os cálculos e encontrar as respostas para os exercícios. Vamos então começar a definir isso aqui. Primeiro eu vou falar do que é proporção. Vamos definir uma proporção. Para começar, dê uma olhada aqui. Eu estou colocando aqui de uma forma genérica com letras, tá? Porque pode ser qualquer número. Então, esse A e esse B, A e B, C e D, A e B, são números. Como eu tenho frações aqui, e eu tenho esse B no denominador, aqui também, e esse D aqui, isso aqui não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Então é por isso que eu coloquei aqui entre parênteses. O B e o D, eles são diferentes de zero, tá? Porque eu estou usando na forma genérica, tenho que lembrar que isso aqui não é zero. É qualquer número menos o zero. Mas o que importa agora a gente entender é isso aqui, ó. A sobre B, ou seja, um número sobre o outro. Isso é o quê? Isso é uma fração. Eu tenho numerador e denominador. É uma fração. A fração também é uma divisão. E também é uma razão. Uma fração é tudo isso. Eu posso falar que é, evidentemente, fração, divisão ou razão. Agora, olhe para essa outra linha aqui e veja que eu tenho A sobre B, igualzinho tenho na de cima, A sobre B. Só que eu tenho um sinal de igual e tenho outra fração. A sobre B igual a C sobre D. Então, agora eu não tenho mais uma razão, como aqui. Agora eu tenho uma proporção. Essa é a diferença. A razão é uma fração. A proporção é uma igualdade entre frações. Então, eu tenho aqui, ó, temos duas frações e o sinal de igual entre elas. Então, é a igualdade entre duas frações. Então, isso é o que nós chamamos de proporção. Veja que aqui nós temos que resolver uma equação para poder encontrar a resposta do exercício. Então, isso aqui nós chamamos de proporção. Agora eu vou explicar. B e C, olha aqui. Esse B e esse C são chamados de meios. E A e D são chamados de extremos. Alguém já deve ter ouvido isso aí. Então, essa propriedade, muito importante, diz o seguinte: o produto dos meios, produto significa multiplicação. Por incrível que pareça, tem muitos alunos que já estão terminando o ensino médio e não sabem o significado de produto na matemática. Produto, coloquei aqui, é o mesmo que multiplicação. Então, a propriedade diz o seguinte: o produto dos meios, ou seja, a multiplicação desses dois aqui, é igual ao produto dos extremos, ou seja, a multiplicação dos extremos. Então, o que vai acontecer? Eu multiplico B vezes C é igual a A vezes D. Claro que você pode inverter a ordem, não vai mudar nada. Se você partir daqui para lá, não importa, mas tem que multiplicar cruzado. Tá? Então, fica assim. B vezes C é igual a A vezes D. É o que está na propriedade matemática. O produto dos meios, o produto, né, é o mesmo que multiplicação. A propriedade é: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos ver a aplicação disso, como ele aparece, para que a gente possa resolver isso aí. É importante que você tenha o seu material, porque a gente pode, caderno, caneta, a gente pode dar uma parada aqui e pedir para você fazer aí um exercício, tá bom? Então, vamos ver o seguinte. Vamos determinar o valor de x em cada caso. O valor de x em cada caso. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma proporção, porque eu tenho uma fração
outra fração igual no meio. Então, a propriedade diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, a multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. Então, vamos fazer isso aí. E resolver uma equação. Então, vou multiplicar. Ó, eu posso começar. A ordem tanto faz. Eu só tenho que lembrar que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu posso começar por aqui. Eu vou começar por causa da letra. Então, é o chamado multiplicar cruzado. Tá? Então, 4 vezes x, está multiplicando. Como é um número com a letra, ele fica juntinho. E está feita a multiplicação. 4 vezes x é igual, ou seja, o produto é igual, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Só que eu inverti por causa da letra x. Né? Vou deixar ela para o lado direito. Mas eu fiz 4 vezes x, está aqui. 4 vezes x é igual a 3 vezes 8. Poderia colocar direto, mas estou fazendo um passo a passo. Aqui não vai acontecer nada, já está certo. 4 vezes x. Agora eu tenho que fazer essa multiplicação. 3 vezes 8 é 24. Eu quero saber o x, evidentemente, incógnito. Então, deixo ele isolado. Esse 4 está multiplicando. Toda vez que estiver um número na frente de uma letra e não tiver nenhum sinal, ou tiver um pontinho, se não tiver nada, considera pontinho, está multiplicando. Então, ele precisa passar para o outro lado da equação, fazendo uma operação inversa. Se ele está multiplicando, ele tem que passar para lá dividindo. Então, dividir por 4. É ele que passa para cá, para o x ficar sozinho. Bom, 24 dividido por 4, isso dá 6, tá, gente? Monta a tabelinha aí, né, as barrinhas, e você vai ver, é 4. Você já está pondo a resposta. Você vai ver que vai dar 6. 4 vezes 6, 24, dá exato. 6. Agora vamos ver o que acontece aqui, ó. Vamos colocar no lugar do x esse 6, já que o x que eu encontrei é 6. Então, vou colocar as frações aqui. 4 sobre 3 e 8 sobre x. Só que o x é 6. Ó, vamos simplificar isso aqui. Aqui já está simplificado. Não dá para reduzir mais nada aqui. Não existe um número que divida ao mesmo tempo o 4 e o 3. Então, não simplifica mais. Mas aqui sim, que dá para dividir por 2. Em cima, mas também tem que dividir por 2 embaixo. Quanto que é 8 dividido por 2? É 4. E quanto que é 6 dividido por 2? É 3. Ó, o que aconteceu? Isso aqui já estava aqui. E eu achei aqui também a mesma coisa, simplificando. Ou seja, são iguais. Então está provado que fazendo a multiplicação dos meios com os extremos, eu tenho uma igualdade. É o que está escrito lá. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá? Dá a mesma coisa. Certo, pessoal? Estou começando a entender. Isso é bom. O que eu vou fazer aqui? Novamente, eu tenho a proporção, porque eu tenho essas duas frações e essa igualdade. Então, eu vou fazer. Ó, vou fazer o primeiro que tem x, para ficar mais fácil de entender. Então, cruzado. 10, ó, passo a passo, vezes x, não vai mudar nada. E aqui é 3 vezes 10, ou 10 vezes 3, porque na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. 10 vezes x, 10x. 3 vezes 10, 30. Isola o x. O que tem que acontecer com esse 10, pessoal? Mentalmente vai falando aí. O 10 tem que passar para o outro lado dividindo, porque ele estava multiplicando. E então o x vai ser a divisão do 30 por 10, que dá exatamente 3. Sem sombra de dúvida. Vamos então fazer a mesma coisa ali. Ó, já vai dar resposta. O x não é 3? E eu não tenho do outro lado 10 sobre 3? Confirmou, são iguais. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos fazer um exemplo um pouquinho mais trabalhoso? Talvez, por causa daquele x ali em cima. Novamente, eu tenho uma proporção. 5x sobre 3 é igual a 2 sobre 3. Então,
taca lá, multiplicação cruzada. Agora eu vou começar por esse, por causa do x. 5x vezes 3. Tem que ser igual a 3 vezes 2. Ou 2 vezes 3, não muda nada. Deixa eu ver se eu não copiei nada errado. Eu fico falando, né? E às vezes fala e escreve diferente. Bem, ó, você vai multiplicar 5x por 3. Primeiro multiplica os números. 5 vezes 3 é 15. E o x, só tem ele fica ali. 15x. 5x vezes 3, 15x. E 3 vezes 2, 6. O que eu quero? Eu quero o x. Então, tem que deixar isolado. Novamente, esse 15 está multiplicando. Tem que passar para o outro lado, dividindo. Bom, 15 sobre 6 é um número menor em cima. Eu não vou ter uma divisão exata aqui. Não sei que pega uma calculadora, não é o objetivo. Mas eu posso simplificar. Porque tanto 6 quanto 15 dá para me dividir por 3. Então, se eu dividir por 3 por 6, eu tenho que dividir o 15 também por 3. Tá? Estão vendo o sinalzinho de divisão? É isso aí. E faz a conta. 6 dividido por 3 dá 2. E o 15 dividido por 3 dá 5. Você fica na dúvida, testa, multiplica. Já que você dividiu, multiplica. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, 6. Está lá. Bom, o x é 2 sobre 5. Vamos substituir. Por isso que eu falei que ia dar um pouquinho mais de trabalho. Olha, vamos copiar a fração. No lugar do x, vamos colocar 2 sobre 5. Já que deu uma fração aqui. Eu deixo para colocar o igual no final, para confirmar se é igual. Tá? Deixo assim. 5x está aqui. Estou esquecendo do 3. Ó, isso aqui é só a parte de cima. 5x, porque o x é isso aqui. Então, é tudo isso aqui. Pessoal, eu vou ensinar uma coisa para vocês que vocês vão ver como é fácil. Você está multiplicando esse 5. Ó, eu não disse que todo número que está na frente de uma letra está multiplicando se não tem nenhum sinal. Não tem nada, ou se tiver um pontinho, é multiplicação. Então, está multiplicando 2, e aqui também tem o número 1. Isso aqui também é uma fração. É sempre assim. Se não tem nada, é porque tem 1. Então, você vai multiplicar o 5 vezes 2 e 1 vezes 5. Você vai multiplicar por 5 e depois, olha a divisão aqui, vai dividir por 5. Então, quando isso acontecer, ou seja, uma multiplicação e divisão de números iguais, tem que ser multiplicação. Você pode cancelar, porque isso dá 1. E 1 vai ficar multiplicando 2. Então, de tudo isso aqui, só sobrou o 2. Tá? Então, fica 2 sobre 3. E do outro lado, o 2 sobre 3. Não são absolutamente iguais? São. Bem, eu sei que alguém pode ter dúvida, mas será que ele acertou? Bom, vamos ver aqui. Vou fazer a multiplicação. 5 vezes 2, 10. E embaixo, eu falei que tem um umzinho aqui. 1 vezes 5, 5. E do outro lado tem 2 sobre 3. Já terminei aqui, tá, gente? Estou fazendo só para conferir. Tem o 3 aqui, né? Não posso esquecer. Ó, 5 vezes 2, 10. E 1 vezes 5, 5. E tinha o 3. Tá? Olha como dá trabalho para você agora encontrar essa comparação. Mas tudo bem, eu vou simplificar esse aqui, ó. Vou dividir por 5, vou dividir por 5. É o que dá. 10 dividido por 5, 5 dividido por 5. Então acompanhe comigo. O 10 dividido por 5 dá 2. E o 5 dividido por 5 dá 1. E tem o 3 aqui pendurado aqui. Isso é igual a 2 sobre 3. Olha quanta conta para me chegar. Porque eu não cortei ali. O que eu tenho aqui? Desse lado, eu tenho uma divisão de fração com fração. 2 sobre 1 é uma fração. E aqui é 3, quando não tem nada, porque tem 1 aqui também. Quando eu faço divisão de fração com fração, regrinha que você já deve ter aprendido. Eu conservo a primeira, que é 2 sobre 1, e multiplico a de baixo invertida. Invertida. É 3 sobre 1, você multiplica invertida. Agora, 2 vezes 1 é 2, e 1 vezes 3 é 3. Exatamente igual ao que está lá do outro lado.
2 sobre 3. Tá? Eu fiz só para mostrar, porque às vezes o aluno pode achar que você não pode sair cortando. Pode. Está multiplicando e dividindo pela mesma coisa, você pode simplificar. Certo? Então, isso é a ideia da proporção. Agora eu vou falar de grandezas. Esse assunto é muito importante. Espero que esteja bem enquadrado aí para você ver. Acho que tá. A definição. Isso aqui é uma definição de grandezas. O que são grandezas? Isso também tem no seu material, mas eu estou trazendo aqui de uma maneira talvez um pouco mais objetiva. A gente encontrou vários erros na apostila de texto repetido, acho que alguma coisa foi colada, tá? Mas não tem problema. Grandezas são todas as coisas que podem ser medidas. Exemplo: tempo, velocidade, distância, custo, consumo, escoamento. O que é escoamento? Escoamento é vazar uma coisa. Por exemplo, uma caixa d'água. Você abre uma torneira, aquele processo de sair a água da caixa é chamado de escoamento. Trabalho, infinitas situações, que são grandezas. Tá? Você vai fazer um bolo, você precisa fazer massa, precisa comprar trigo. Você precisa da grandeza trigo. E por aí vai. Você vai ao posto abastecer o carro, você vai por combustível. Combustível é uma grandeza. E por aí vai. Então eu coloquei alguns exemplos aqui. Bem, então grandezas são todas as coisas que podem ser medidas. Tempo, velocidade, distância, custo, consumo, escoamento, trabalho, etc, etc, etc. Isso vai ao infinito. Na comparação, agora aqui a parte fundamental. Na comparação ou na relação entre duas grandezas, elas podem ser. Vocês já ouviram isso aqui, talvez não tenham ainda o entendimento. Mas as grandezas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. No plural, né? Diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Por isso que eu coloquei em vermelho aqui. São as duas grandezas. Quando que essas duas grandezas são diretamente proporcionais? É quando, na relação entre elas, ou na comparação entre elas, uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, na mesma proporção. E se uma diminui, a outra também diminui, na mesma proporção. Então eu tenho grandeza diretamente proporcional. Um exemplo muito fácil de você ver é a questão do pão, por exemplo. 1 quilo de trigo, estou chutando, você faz 10 pãezinhos. Se você tiver 2 quilos, você vai fazer 20 pãezinhos, desde que seja, evidentemente, iguais. Então, é diretamente proporcional. Você aumentou o trigo de 1 para 2 e os pãezinhos você aumentou de 10 para 20, na mesma proporção. Então, é grandeza diretamente proporcional. Quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. No exemplo do pão aqui, as grandezas são trigo e o pão. São as duas grandezas. E inversamente proporcional, ou seja, grandeza inversamente proporcional. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Na mesma proporção. E vice-versa, não importa se uma ou outra aumenta, a outra diminui. Então, olha o que acontece aqui. Um exemplo clássico de grandeza inversamente proporcional é a velocidade e o tempo da viagem. Velocidade e tempo da viagem. Se você anda a 100 por hora, você gasta um tempo. Se você passar para 200 km por hora, você vai gastar exatamente a metade do tempo que você gastou na situação anterior. Então, aumentou a velocidade, diminui o tempo da viagem. É claro que existem inúmeras situações também, mas para você entender, inversamente proporcional. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Vamos ver os exemplos aqui que eu falei que são importantes. Deixa eu ver se eu consigo fazer o meu vídeo com os dois exemplos. Eu
tem um limite de tempo aqui. Mas vamos lá. Exemplo de grandeza diretamente proporcional. Ou seja, um aumenta, a outra também aumenta. O que eu tenho aqui? Com 5 kg de trigo, Dona Maria faz 100 pães. Com 5 kg de trigo, Dona Maria faz 100 pães. Então, as grandezas que eu tenho aqui, ó, trigo, eu vou escrever. Trigo e pães. Fica assim. Trigo e pães são as duas grandezas. Então, vamos preencher aqui. Ó. Com 5 kg de trigo, põe lá. Dona Maria faz o quê? 100 pães. Quantos pães? Ó, a pergunta está aqui. Quantos pães? É o que eu não sei. Ó. Então, a gente vai colocar uma letra aqui, uma incógnita. Poderia ser outra. Quantos pães Dona Maria fará com 20 kg de trigo? Então, ó, trigo vem aqui. Ó. Coluna do trigo, coluna dos pães. Não pode misturar. Então, a gente precisa saber se essa grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Claro que eu já coloquei, mas a gente tem que treinar. A gente tem que perguntar o seguinte: quando eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta? Olha aqui. Com 5 kg de trigo, ela faz 100 pães. Se ela passar para 20 kg, ela vai fazer mais pães? Vai. Então, essa grandeza é diretamente proporcional. É o caso que a gente viu ali, ó. A gente multiplica cruzado. Quando a grandeza é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. 5 vezes x, 5x. E vou fazer 20 vezes 100. Eu vou colocar dentro do parênteses para não confundir com o ponto do número. Não é? Então, só vou resolver aqui do outro lado, lá. Ó, 20 vezes 100. 20 vezes 100. Ó, faço os números sem ser o zero. 2 vezes 1, 2. E copio o zero que sobrou ali. 3. Então, 20 vezes 100 dá 2.000. Eu não quero saber x. X são a quantidade de pães que ela faz com os 20 quilos. Então, tem que isolar. Esse 5, agora você já sabe, né, gente? Ele está multiplicando. Vai passar para o outro lado, dividindo. Isso você não pode errar mais. Se você dividir 2.000 por 5, isso dá 400. Então, ela faz 400 pães. Vamos agora montar duas frações para você ver a ideia do diretamente proporcional. Então, essa fração que eu tenho aqui, ó, considera que é uma fração agora. É 5 sobre 20. E aqui é 100 sobre x, só que o x é 400. Pessoal, vamos simplificar essas frações. Dá para dividir tudo por 5 aqui. Ó. Divide por 5 aqui e divide por 5 aqui. Tá? Lá em cima vai dar 1 e o 20 por 5 dá 4. Olha o que acontece aqui. Tem 0 aqui, tem 0 aqui. 2 pode cortar. Olha o que sobrou. 1/4. Então, olha aqui. Diretamente proporcional. A grandeza trigo passou, na forma simplificada, que é a mesma coisa que está ali, de 1 para 4. E a grandeza pão também passou de 1 para 4. Ou seja, uma grandeza cresceu e aumentou, uma grandeza cresceu, aumentou, e a outra também na mesma proporção. Por isso, grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver o contrário? Vamos lá. Grandezas inversamente proporcionais. Tem um camarada com som maluco aí que atrapalha às vezes, tá? A hora que a gente está estudando não é muito bom, não. Vamos ver aqui, ó. Um carro com velocidade média de 100 km por hora leva 8 horas para fazer um determinado percurso. Ou seja, gasta, né? Tanto faz a palavra aqui. A 100 km por hora, ele leva 8 horas. Então, as nossas grandezas aqui, ó. Velocidade e tempo. Ó, velocidade e tempo. Um carro com velocidade de 100, eu vou colocar a unidade aqui, mas na hora que eu for calcular eu não vou usar.
A 100 km por hora, ele gasta 8 horas. Tá? A 100 km por hora, gasta 8 horas. Para fazer um determinado percurso. Se ele dobrar a velocidade, olha, vai dobrar a velocidade. Dobrar e multiplicar por 2. Se é 100, vai para 200 km por hora. Se dobrar a velocidade média, quanto tempo ele vai gastar? Então, vamos colocar incógnita aqui. Eu vou colocar um T de tempo. Não tem problema nenhum. Eu quero saber quanto tempo levará. Tempo. Então, agora a gente faz a pergunta. Eu já sei que é inversamente proporcional, porque eu coloquei o exemplo, mas você tem que começar a raciocinar. Então, você pensa o seguinte. A velocidade, ela passando de 100 para 200. O tempo da viagem. A 100 km por hora, eu fazia em 8 horas. Se eu dobrar a velocidade, eu vou fazer com mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Ou seja, eu aumento a velocidade e vou diminuir o tempo da viagem. Aumenta aqui, diminui aqui. Então, ao contrário. Grandezas inversamente proporcional. Então, vamos copiar aqui. Ó. Quando é inversamente proporcional, aí você tem que aprender a regrinha. Você não cruza. Você multiplica linha por linha. E aí você chega na resposta fácil, fácil. Você vai multiplicar 100 vezes 8 e coloca o igual a 200 vezes o T. O T ficou para lá. Ó, 8 vezes 1 dá 8 e tem os dois zeros ali. Ó. 8 vezes 100, 800. 200 T. O que eu quero saber? Eu quero saber esse T aqui. Não é isso? Então eu vou deixar ele isolado desse lado aqui. Ó. T é igual. E esse está multiplicando, não está? Está multiplicando, tem que passar para o outro lado, dividindo. É como se eu tivesse passado isso para cá e isso para cá, tá, gente? Tem que entender o que está acontecendo aí. Você vai cortar 2 zeros, 2. Só pode cortar a mesma quantidade. E fica 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. T é 4. Olha lá o que acontece. Vamos montar as fraçõezinhas aqui. Aqui é 100. Só para demonstrar, tá? Depois não precisa ficar fazendo isso. 100 para 200. E aqui 8 para T. Só que o T é 4. Olha o que vai acontecer. Vamos simplificar as frações? Vamos. Tem 2 zeros. Corta com 2 zeros. Sobrou 1. Deixa eu pôr aqui com a caneta mais forte. 1, 2. O que dá para acontecer por 2? Isso dá 2. É o inverso disso aqui. Mas para a gente deixar na forma de fração, vamos simplificar. Você vai ver bonitinho. Dá para dividir tudo por 4. Por 4 e por 4. 8 dividido por 4, isso dá 2. 4 dividido por 4 dá 1. Olha o que está acontecendo aqui. 1 sobre 2, 2 sobre 1. Então, está confirmado que essa fração aqui, vou colocar um i aqui, ó, é 1 sobre 2 para a grandeza velocidade e 2 sobre 1 para a grandeza tempo. Ou seja, a minha velocidade, aqui na forma reduzida, né? Simplificada das frações. A velocidade passou de 1 para 2, ou seja, dobrou a grandeza velocidade. Passou de 1 para 2, ou seja, dobrou, você tem que pensar assim. Passou disso para isso, de 1 para 2. E a grandeza tempo passou de 2 para 1, ou seja, para metade. Então, está confirmando. Grandezas inversamente proporcionais. Tá? É isso aí, pessoal. A gente deu uma boa explicação e nós vamos fazer, na sequência, exercício do seu material. Eu quero ver se eu consigo fazer diretamente no nosso caderno. Tá bom? Eu quero que você faça o seguinte dessa parte aqui. Quero que você copie esses exemplos que eu fiz, lá da primeira parte das proporções, e esses dois exemplos aqui da grandeza diretamente proporcional e da grandeza inversamente proporcional. Tá? Tenha no seu caderno e depois tire foto e mande para mim.
E fazendo, você vai começar a entender. Veja outros exemplos, né? E se tiver tempo, pesquise na internet, tem muita coisa boa, tá? A gente tem que aproveitar bem o nosso tempo agora que estamos em casa. Bem, na sequência, vamos voltar com mais atividades. Até já!